Salve, galera! Eu tô aqui com duas Cheyennes, tá? Uma máquina é réplica e uma é original, e eu quero mostrar para vocês como identificar o equipamento original, tá? Se vocês pegarem os dois equipamentos um do lado do outro, eles têm exatamente as mesmas dimensões, mesmo peso, botões, a marca, tudo. Eu só coloquei uma fitinha aqui porque tem uma diferencinha que, na verdade, ela assim foi só porque o fabricante da réplica não quis fazer esse detalhe, mas na prática não tem diferença nenhuma além dessa questão estética, tá? Então, funcionalidades da máquina, o peso, como falei, o dimensional exatamente igual, o acabamento tanto da réplica quanto da original são muito bons. E qual o problema disso? É que aqui é fácil para pessoas mal intencionadas simplesmente pegarem o equipamento réplica e venderem como sendo o equipamento original. A gente já falou sobre isso em outros equipamentos, né, FK Irons, máquinas caras, assim, de uma forma geral. Porque o que acontece? Quando o cliente vai lá e pega um equipamento que é tão igual e não entende como diferenciar eles, acaba levando para casa uma coisa que não é original, né? Então aqui, a máquina que é original é a máquina cinza, a máquina preta é uma réplica, e aqui, né, a máquina cinza tem escrito Unlimited, e o curso dela aqui do lado, mas assim, facilmente o fabricante dessa réplica conseguiria ter gravado isso aqui do lado, por isso que eu coloquei a fitinha, né? Então, normalmente tem isso gravado, mas não quer dizer que a gente não possa encontrar réplicas que também tem isso aqui gravado. Uma coisa que o pessoal que fabrica, né, essas réplicas não faz, é gravar dentro do grip aqui, ó. Nessa parte interna aqui, né, tem informações sobre fabricação, código de referência, descarte do equipamento, e as máquinas falsificadas, elas nunca têm nada disso aqui gravado porque não é a intenção deles. Fazer esse tipo de gravação superficial aqui é mais simples, né, para fazer aqui, mas fazer esse tipo de gravação aqui já é um pouco mais complexo, justamente pelo formato como a máquina laser teria que ficar. Então, como é muito trabalho desnecessário, porque a maior parte das pessoas nem percebe isso, acaba passando assim mesmo, tá? E aí outra coisa, e essa daqui é matadora, né? Porque a máquina original, ó, quando a gente liga ela dá a partida, e para a gente conseguir aumentar a tensão dela, a gente tem que apertar e fazer fazer como se fosse um velocímetro, né? Então, para cima ela bate fraquinho, para baixo ela bate mais rápido. Tá? Isso porque a eletrônica da máquina original, ela tem um componente, na verdade é um par, né? Um giroscópio e um acelerômetro, primeiro para saber qual é o nível que essa máquina está. Então, se ela está assim, ela está numa determinada tensão, quando a gente está fazendo o ajuste, obviamente. Para eu ajustar, eu tenho que apertar e segurar o botão. Quando posiciona ali, ele vai saber em que nível de tensão que o equipamento está, e quando eu movo ele vai perceber que se eu estou deslocando para um determinado ponto, o sensor vai perceber se eu estou inclinando ele para baixo ou para cima, fazendo com que a gente ajuste, né, dentro da programação dessa máquina, de acordo com aquilo que foi programado anteriormente. Quando a gente pega a réplica ela funciona como a maior parte das outras máquinas, né? Então, ó, para eu fazer um ajuste de tensão, se eu segurar assim não acontece nada, ó. Ele só desliga a máquina, viu? Porque eu mantive ela pressionada. Para eu ajustar a tensão, né, primeiro que já tem umas cores aqui que na original não tem, ó. Conforme eu vou mudando aqui, ó, as luzinhas vão se modificando, ó. Então eu tenho que dar cliques para ela mudar e vai mudando essa cor dessa luzinha aqui. E assim, claro que, né, é perceptível também como é a sensação da batida, né? Como a original ela é muito mais macia, porque toda a construção dela é muito mais bem desenvolvida do que a máquina réplica. Porém, né, é uma coisa realmente bastante difícil de identificar sem ter esses conhecimentos aí. Então, basicamente o que vocês têm que fazer é assim, né? Querem identificar? Tira o grip, olha as informações, vê se tem informaçãozinha gravada e liga a máquina. Ligou a máquina, as réplicas não tem esse sistema de ajuste, porque isso aqui requer componentes bem mais complexos, né, que são utilizados, por exemplo, em telefones e tal. Então é uma eletrônica muito mais difícil de desenvolver, e como eles visam preço, não dá para botar uma eletrônica muito complexa dentro de equipamentos que são muito mais baratos, tá bom?